Bom dia a todos e todas. Bom dia, doutora Lisiane. Bom dia, doutora Amorim. Hoje nós estamos iniciando mais uma web conference no nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos tratar de um assunto não só importante, como essencial, mas um assunto que é a nossa raiz do Ministério Público, é a raiz da promotoria criminal, é aquela atribuição que nos fez crescer e nos faz nos manter aguerridos e fortes perante a sociedade brasileira e gaúcha. Hoje nós estamos aqui para falar sobre as práticas do Tribunal do Júri. Um enfoque nessa chaga que só cresce os números, que é o feminicídio e a violência doméstica aí, que é quando essa violência doméstica chega ao seu ápice. Para falar desse assunto, nós estamos aqui com um promotor e uma promotora que são de raiz, que é o doutor Eugênio Amorim e a doutora Lisiane Villagrande da Fonseca. Vou apresentar a Lisiane, que vai ser nossa mediadora, e o Amorim vai nos... Eu perguntei para o Amorim, o que é o júri hoje em dia? Quando eu convidei ele para fazer esse nossa web, eu disse, Amorim, me conta para mim, o que é o júri hoje em dia? A gente só vê os números do homicídio crescer, né, Amorim? Então, o que é o júri? E aí, agora ele chegou e nós trocamos as cadeiras, né, Amorim? Fizemos aqui um ao vivo e eu disse para ele, aqui é improviso. Ele disse, pois, Marta, vou te dizer uma coisa, o júri não é improviso. Então, para falar sobre acompanhar o processo, construir a prova, produzir prova, sobre a estratégia, né, Amorim? Porque júri é estratégia. E técnicas de argumentação. Eu vou convidar aqui uma colega brilhante que vai mediar esse debate, querida, competente, uma mulher, Anitta, que aqui no Dia do Gaúcho ontem, já que nos representa uma mulher de São Gabriel, né, uma promotora raiz aí, que é a Lisiane Villagrande Veríssimo da Fonseca, promotora de justiça na Promotoria de Justiça Criminal de São Gabriel, formada pela PUC, ingressou no Ministério Público, apesar dessa carinha aí, em 1999, tendo atuado na fronteira, na Itaqui, São Borja, Camaquã e São Gabriel agora. Foi professora da Universidade da Região da Campanha, sendo especialista em ciências criminais pela FMP, nossa parceira aí, e membro da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, presidida pelo nosso amigo Edson Bonfim. É membro do Conselho de Gestão Compartilhada, como representante da região da campanha. E nossa promotora aí. Doutora Lisiane, seja bem-vinda. Eu estou aqui só para escutar, já estou até falando demais. Eu peço que a senhora apresente o nosso palestrante, que aqui internamente dispensa apresentações, mas como nós estamos ao vivo no YouTube, e esse vídeo vai ficar gravado na videoteca do CEAF para depois posteriores estudos e análise e reflexão dos colegas. Então, doutora Amorim, seja bem-vindo. Doutora Lisiane, a palavra é sua. Querida Marta, muito obrigada pelas palavras. Obrigada pelo carinho, pelo convite de participar desse evento no CEAF. Realmente é um evento de suma importância para a nossa atuação. A gente que atua na linha de frente, né, do Tribunal do Júri, que é realmente o nosso cartão de visitas do Ministério Público Criminal, né? E eu diria que essa atuação no crime, ela é também o nosso cartão de visita, é o que a sociedade, num primeiro momento, espera do promotor, que é efetivamente o combate ao crime. E hoje nós falando, né, de feminicídio, desse mal que assola a nossa sociedade, e eu acho que ninguém melhor para falar sobre isso. Eu não vou também tomar muito o tempo aqui do evento, já vou apresentar o nosso colega, meu amigo Eugênio Paes Amorim, promotor de justiça na Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Porto Alegre, formado pela PUC em 89, meu colega de PUC só se formou um pouquinho antes,
Ingressou no MP em dezembro de 91, passou pelas comarcas de Criciúmal, Farroupilha, Soledade, Camaquã, Mostardas, Palmares do Sul, a Promotoria do Júri de Novo Hamburgo, a 7ª Promotoria do Tribunal do Júri, com atuação junto à primeira vara do Júri da capital, atualmente na 13ª Promotoria do Júri, com atuação na 4ª Vara do Júri da capital, especializada em feminicídios. Atuou em 1.200 plenários de júri, ex-membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, professor convidado da Escola Superior do Ministério Público da União, professor ministrante do curso Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e doutorando em Direito pela Universidade del Museu Social Argentino em Buenos Aires. Doutor Amorim, meu querido amigo, um grande mestre com quem aprendemos todos os dias, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Cumprido esse currículo aí, eu atualizei com algo que está desatualizado, mas vamos embora. Eu não estou mais fazendo doutorado na Argentina, o júri me impediu de concluir o doutorado na Argentina. E faltou aí o aluno da primeira turma da Escola de Altos Estudos Criminais, junto com a Lisiane, lá com o professor Edilson Bonfim. Bom dia a todos, bom dia especial às meninas aqui, a Marta, a Lisiane, a todos que nos acompanham. Eu devo iniciar, Marta, dizendo o seguinte: nós temos o hábito de reclamar. No Ministério Público nós não somos diferentes. E santo de casa não faz milagre, e eu reclamei muito tempo da falta de eventos de júri, ainda reclamo. Eu penso que nós temos que fazer oficinas de júri, como havia lá nos tempos do Cláudio Barros Silva, mas essa tua iniciativa de trazer a mim, podia ser outro, para falar sobre júri, ela é um alento e é uma luz. Então eu tenho que reconhecer, parabenizar e agradecer. Eu estou em casa, hoje com o meu curso, eu fui a Maranhão, fui a Tocantins, fui a Rondônia, vou a Tocantins, vou ao Piauí, estou agora por ir a Alagoas, a Pernambuco, talvez Minas depois, Paraná, e eu queria ser convidado para falar em casa também, ainda que eu vá condensar um curso de 18 horas em 1h30. Então, meu agradecimento, em primeiro lugar. E dizer também a satisfação de estar aqui. Bem, vamos lá? Vamos lá. E seja o primeiro de muitos. Eu ganhei um livro outro dia do meu amigo César Danilo Ribeiro de Novaes, muito interessante, chamado Grandes Líderes Não Usam PowerPoint. E não que eu seja um grande líder ou me intitule, mas eu não costumo usar o PowerPoint senão para orientar. Então, o que eu tenho aqui hoje é uma folha de papel, dessa vez pelo menos está impressa, não está escrita à mão, e eu vou tentar abordar, ainda que brevemente, vários pontos, para que eu possa fazer uma abordagem geral do Tribunal do Júri. Como é Tribunal do Júri com enfoque no feminicídio, eu vou falar do Tribunal do Júri, vírgula, com enfoque no feminicídio, mas eu tenho que falar do Tribunal do Júri. Eu inicio, Marta, e nós conversávamos sobre isso aqui na nossa preliminar de arrastar móvel aqui, eu dizia que precisava de um sofá, porque a pandemia voltou a me arredondar, e gordo não senta nessas cadeirinhas aí, né? Então, tivemos que mover móveis, e a Marta dizia, estamos aqui no improviso do júri. O júri nunca abre mão do improviso, isso é verdade, Marta. Quem sabe improvisar leva vantagem sempre no júri. Eu digo no meu curso que nós temos que ter o plano A, o plano B e o plano C, e às vezes o plano C é um improviso, né? Quando você não tem mais nada que fazer, você tem que improvisar. Mas o júri hoje em dia ele modificou muito nesse sentido. Não há mais espaço para aqueles que apenas improvisam. Não há mais espaço para aqueles que apenas usam a emoção. Não há mais espaço para rábulas no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri exige preparo. De modo que hoje ganhou força no Tribunal do Júri o orador que não é eloquente. O orador que sabe transmitir a sua mensagem, mesmo não sendo eloquente, mas que o faz de modo técnico, de modo preparado, de modo estratégico, ele vai andar bem no plenário do júri, né? Eu tenho um exemplo clássico, eu gosto sempre de citar o nome dele, um professor que eu tive que não era eloquente, que é Jorge Alfaia, que foi promotor muito tempo em Dom Pedrito e aqui em Porto Alegre. O Alfaia nunca foi um grande orador,
mas onde o Alfaia entrava, o réu saía condenado. Né? Tentativa de homicídio era a especialidade do Alfaia, que é o júri mais difícil de fazer. Penso eu. O júri mais difícil de fazer é tentativa de homicídio. Tentativa de feminicídio, então, é um horror, porque não sei por que cargas d'água, os caras vão lá, mutilam as mulheres e depois resolvem, uma hora para outra, parar ou levar no hospital. E ele não pode sair dali com uma condenação de lesão corporal, não pode mesmo. Nós temos que estar atentos à proporcionalidade. Nós temos que ser rigorosos com os assassinos, em especial com os assassinos de mulheres. Quando criaram a vara do feminicídio, especializada no feminicídio, eu pensava, mas para quê? Não é necessário. Nós estamos dando conta dos feminicídios nas varas do júri. E hoje eu vejo que pelo menos os processos estão andando mais rapidamente, nós estamos dando mais atenção para esse tipo de crime, e é como dar mais atenção às nossas mulheres. Então está plenamente justificada a criação dessa vara, e eu tenho muito orgulho de ter sido eu, um homem, o primeiro promotor de justiça titular da vara dos feminicídios pelo Ministério Público. Como é que se começa um bom júri, Marta? Lisiane, com uma boa denúncia, uma denúncia bem feita. A denúncia é o parto. Se o parto andar mal, essa criança não vai se criar, como diz lá fora. A propósito, eu não sou de Porto Alegre. Eu sou do interior e sou campeiro também. Muito mais bicuíra, praiano, digamos assim, da minha bucólica São José do Norte. Tem que ter uma boa denúncia. A denúncia não pode escrever demais. A denúncia não pode trazer detalhes demasiados. A denúncia tem que ser objetiva, ela tem que dizer quem, quando, como, onde, porquê, as circunstâncias mais elementares, aquilo que permita ao réu apenas que se defenda, tenha conhecimento da acusação, e ela não pode complicar o plenário, sabe? Aquela coisa de antigamente, nós lá na década de 90, eu vou fazer 30 anos de Ministério Público agora, chegava lá e a denúncia dizia assim, o réu matou com um revólver 32 Smith Wesson, tá? Aí eu vou na necropsia, tem um furão de 9 milímetros, que não é 32, que é um 38, dependendo da posição. E isso dava uma discussão imensa no plenário, e ainda dá, especialmente no interior. Os advogados se agarram nisso para uma descrição que não precisa. Ontem eu corrigia denúncias, as meninas estão aprendendo, as estagiárias, eu dou oportunidade, onde dizia assim, a vítima morreu tomando um latão de cerveja na porta do bar. Não precisa dizer nem que tinha cerveja, nem que estava lotando o latão. A vítima morreu na porta do bar. E nem precisa dizer na porta do bar, morreu na via pública. Foi assassinado na via pública. Ponto. Não complicar na denúncia é muito importante. Ainda no preparo do júri, a parte mais importante, eu pretendo fazer uma live sobre isso nos próximos dias com umas colegas do Rio de Janeiro, a Fernanda e a Simone Sibilo. Estou vendo o pessoal chegando ali no chat. Na verdade, o 422, o artigo 422 do Código de Processo Penal, ele é fundamental, porque ele é, mal comparando, em alguns aspectos, a denúncia do plenário. É o substitutivo do antigo libelo. Ali você prepara o plenário. Então, ali você vai juntar certidões de ocorrências do réu, boletim de ocorrência, consultas integradas, que, infelizmente, os juízes ativistas, que são poucos, estão tentando tirar. A Defensoria Pública, estranhamente, pede para tirar os antecedentes do réu, mas pede para colocar os da vítima. O duplo pensar da Defensoria Pública é espetacular. E a gente usa isso contra eles depois em plenário, não tenha dúvida. Então, assim, mas não é para fazer o direito penal do autor, como se diz. Até é, mas é muitas vezes para estabelecer nexos entre um réu e outro, entre um réu e determinados locais. Olha, o réu já esteve neste bairro, já esteve no bairro Santa Teresa, onde cometeu um outro crime, porque o réu vai dizer no interrogatório que mora no Rubem Berta e nunca esteve ali. Então, essas ocorrências são muito importantes nesse sentido também, não só de demonizar o réu. Arrolar testemunhas. Ontem eu vi uma live do amigo Rodrigo Monteiro, brilhante promotor do Espírito Santo, que eu indico para ser ouvido aqui no CEAF, é um cara muito bom, Rodrigo Monteiro, menino novo, amigo do Brandalize, que eu sei, isso facilita, e meu amigo também. E ele dizia assim, quando é crime de tráfico, eu não arrolo testemunhas porque me satisfaço com o que elas já disseram e não vou expor essas testemunhas na presença dos familiares do acusado ou do acusado em plenário. Ele arrola mais testemunhas e eu concordo com ele em crimes como o crime de trânsito, o crime do feminicídio. Feminicídio você tem que arrolar mais testemunhas para que o jurado possa ter acesso direto à prova. Sempre é importante, e aqui na ênfase ao feminicídio, arrolar os familiares mais emotivos. De regra é a mãe.
Aí eu arrolo a mãe no 422, lá vem o assessor, o estagiário, pergunta, doutor, para que arrolou a mãe? E eu respondo com todas as poucas letras, para chorar. O choro é um direito do luto. E o jurado tem que ver a mãe chorando. Ele tem que sentir, porque o júri, especialmente o de feminicídio, é um júri em que você tem que fazer o jurado sentir a dor daquela família. É empatia, na veia. Então você tem que arrolar a mamãe. Se a mamãe for uma mamãe fria, ou que já estiver meio pirada a ponto de não se emocionar, deixa ela na plateia. Você vai fazer essa avaliação no primeiro depoimento dela. Já rola na denúncia, avalia o depoimento. Às vezes a pessoa está depondo no sumário da culpa, como se diz no Brasil afora. Eu peguei termos do Brasil afora em época de pandemia e lives. Estamos misturando culturas, né? E a mãe depõe no sumário da culpa e eu vejo esse depoimento em plenário vai liquidar com a defesa. Pronto, eu vou arrolar essa mãe. Documentos, junte documentos à vontade, junte documentos que não precisariam ser juntados, sabe, para evitar aquela discussão, esse documento está na previsão da lei ou não está, junta antes, junta já no 422, não junta 3 dias, dá oportunidade para a defesa analisar, não joga sujo, joga limpo, porque vão poder cobrar da defesa que faça o mesmo depois. Eu gosto de avisar que vou usar o Google Earth, não sei se a pronúncia está certa, como eu digo, eu sou um sujeito muito burro, só falo italiano, espanhol e português, né? Nessa ordem quase, e não sei falar inglês, mas o Google Earth é fundamental, porque hoje você abre essa ferramenta e está no local do fato. A testemunha, assim, outro dia a testemunha foi lá e disse assim, até foi engraçado, coitado, eu rindo da ignorância alheia, que coisa politicamente incorreta. A testemunha disse, meu filho estava em cima do guarda-reis. Ela falou, o guarda-reis é o guarda-rei, que é o mesmo que tem na Fórmula 1. E eu vou lá no Google Earth, está lá o guarda-reis, onde o filho dela estava sentado. Ou seja, aquela visão do Google Earth deu uma veracidade para o depoimento daquela mãe a mais do que o próprio depoimento já tinha dado. É importante se utilizar dessas ferramentas. Quem entende muito dessas coisas é o Tubino, né? Que é outro nome bom também. Estudar os autos, preciso dizer, né? Estudar os autos inteiramente. Na certidão do oficial de justiça, você vai encontrar ele dizendo, aqui nesse local é difícil de entrar porque as pessoas têm medo, os traficantes mandam. Olha só o valor dessa certidão se for cotejada com uma retratação judicial de um depoimento de uma testemunha. Você vai explicar, estão vendo? Olha aqui o que o oficial de justiça disse. Nem ele conseguiu entrar. É importante. Bibliografia. Eu vou dizer aqui que não é para ler muita jurisprudência, nem é para ler depoimento inteiro. Estou andando ligeiro porque é muito conteúdo, tá? Bibliografia. César Danilo Ribeiro de Novaes. Bíblia. Tá? A defesa da vida no Tribunal do Júri. O livro do Thales Train. Se o CEAF não tem, nós vamos arrumar. Né? Que a Lara Train tem que reeditar esse livro. Vou cobrar dela em público aqui. Tá? Os livros do Dani Salles. Eu posso depois fazer, eu tenho as fotos, e eu, por despreparo meu, eu tenho as fotos de todo esse arsenal. São uns 10 livros. Tem um livro aqui que ninguém pode esquecer e deixar de anotar. Os 7 pecados capitais da memória. Vou repetir. Os 7 pecados capitais da memória, como a mente lembra e esquece. Esse livro é o contraponto à falácia das falsas memórias, que eu ia usar uma expressão forte e chula, mas respirei, que é uma invenção. Eu ia falar de uma ferramenta de trabalho, né, dos obreiros, mas é uma invenção que foi feita aqui na PUC de Porto Alegre, que não é mais a mesma. Né? Esse livro contraponta as falsas memórias. E quem escreveu esse livro não foi, respeitosamente, a psicóloga da PUC. Foi Daniel Schachter, o diretor de psicologia de Harvard. Tá bom? Estamos conversados. Ele vai dar elementos extraordinários para que os colegas consigam condenar o réu, explicando as divergências de depoimentos que são naturais do ser humano. É muito da perspectiva de cada um. Eu, com 1,82 m, olho para o camarada com 1,76 m e digo, ele é um baixinho. O cara de 1,70 m olha para essa mesma pessoa e diz, ele é alto. Então, ninguém está mentindo. É a perspectiva, é a questão da visão de cada um. E tem a questão da memória, do esquecimento, da teimosia, muitas outras coisas. Tem um livro do Caio Márcio Loureiro, O Princípio da Plenitude da Defesa da Vida.
Esse livro o CEAF não tem e eu vou dar de presente. Obrigada. Viu? É um livrinho bem fininho, mas assim, ó, de muito conteúdo. Não sei se a Lise tem. Não? Então vai ganhar também, porque eu tenho lá uns 10 para distribuir. Nós podíamos até sortear um depois entre os presentes na live. Vamos fazer sorteio aqui. E depois nós podíamos sortear um no final para quem está na live aí. Boa. Bom, e o livro do Márcio Chile Gomes. Márcio Chile Gomes é a maior autoridade brasileira em prova indiciária e em dolo. Não tem medo de dizer isso, não é porque é meu amigo. Ele é um intelectual. É um intelectual. E quando ele fala de dolo e quando ele fala de prova indiciária, não tem igual. Tem que ter esses 2 livros. Eu nem falo do livro dele da pronúncia, que eu não li ainda. Ótimo, o CEAF já informando ali. Muito bom, muito bom. Já abriram o nome correto lá. Eu botei lembra, esquece, esquece, lembra, viu? Já botei diferente. Ó. mas vamos lá. Então tem que ter esses livros têm que ir para plenário. Tem que ir para plenário livro de medicina legal, tem que ir para plenário livro de balística, porque pode surgir uma emergência na hora. Tem que ter um plano de voo, Martinha. Um plano de voo. O que é um plano de voo? Por que o nome do meu curso é Segredos e Estratégias, ou Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri? Porque eu tenho que ir para o júri com um esquema tático. Como um treinador vai para uma decisão com seu time decidir uma Libertadores, um campeonato, ele vai com um esquema tático. Eu sei por onde eu vou começar, por onde eu vou percorrer, sei como vou terminar. Eu sei cada momento do júri. O júri tem que estar todo preparado. É um esquema tático de jogo de futebol. É um plano de voo. Eu tenho que identificar o arquétipo. Isso aqui é fundamental. Muitas vezes o jurado não decide a prova dos autos. É uma crítica que se faz ao júri, mas eu não concordo, porque justamente o júri é diferente por isso. O júri é a justiça do povo. O arquétipo, eu vou contar rapidamente que um dia eu perdi um júri, eu vou falar perdi porque não entro nessa hipocrisia de dizer que ninguém perde, ninguém ganha, sim, perde, eu perco, perde a sociedade. Perdi um júri, por quê? Porque eu inventei de arrolar a mãe do réu para depor em plenário, porque a mãe do réu deu um depoimento bom contra o filho. Olha o tamanho da burrice do animal aqui. A mãe do réu chorou o júri inteiro. O réu era filho único, ela era uma senhora de idade, doente, terminou o júri, os jurados absolveram. Mas como é que absolveram com tanta prova? Porque júri com muita prova eu não perco. Mas isso eu perdi. Ou seja, eu perdi para o Ibis. Mas como? Depois do júri, eu meditando, raciocinando, conheci o Dani Salles, que fala muito sobre isso. Os jurados absolveram porque eles julgaram o direito daquela mãe ter o filho em casa para cuidar dela. Eles quase que deram uma clemência ao camarada para ele cuidar da mãe. O arquétipo era a relação filho-mãe. Dane-se a prova. E o promotor tem que saber identificar o arquétipo do júri. Isso dá uma aula inteira, de 1h30, o arquétipo. Em plenário, algumas coisas que eu gosto de chamar a atenção. Cuidado com o trato com os juízes, o trato com os advogados. Nós temos um juiz autoritário. Outro dia o Rafael Russomano brincava comigo sobre isso, mas é verdade. Nós temos as espécies de juiz, as espécies de advogado, né? Nós temos, por exemplo, o juiz autoritário. O juiz autoritário é aquele juiz que simplesmente não aceita que você, por exemplo, junte uns antecedentes. É o juiz que passa por cima da lei. Tem o juiz vaidoso, tem o juiz fraco, tem o juiz parcial, tem o AJD, né? Para cada juiz nós temos que ter um tipo de atitude. O juiz vaidoso, você infla o ego dele. O juiz autoritário, você procura, se tiver cacife na comarca, você bate de frente. Se você não tiver, tente outra estratégia. O advogado. Tem um advogado mais agressivo, tem um advogado mais humilde. Nunca brigue com o humilde. Não passe por cima do advogado humilde, que vai entrar aqui em cena aquela história da tourada, né? Quando você vê a tourada, você torce pro touro, você não torce pro toureiro. Você vê um jogo de futebol, você torce pro time mais fraco, você torce para a seleção africana e não para a Alemanha. Então, assim, se você vitimizar esse advogado mais humilde, você vai se dar mal. E o advogado agressivo, a mesma forma com que se trata um juiz muito agressivo e autoritário. Se você tiver cacife na comarca e dependendo de onde você está, das peculiaridades locais, você atropela.
Você estiver lá em Uruguaiana, em Itaqui, Lisiane, e pegar um advogado agressivo, você se vitimizar, você vai ser mal visto. Vão dizer que você tem medo, você é um cagão. Essa é a expressão clássica. Agora, se você estiver em Porto Alegre, se você estiver em Novo Hamburgo, se você estiver em Santa Maria, em outros centros, você ridiculariza o agressivo e se vitimiza. Para cada circunstância tem um modo de se comportar dependendo do ator que está à sua frente e do local onde você está. E sempre é muito importante lembrar os colegas de que nós temos que conhecer a cidade, a comarca. Uma coisa que eu gosto de falar é aquele advogado veterano, aquele que você chega promotor novinho, vai lá para o interior, gelzinho no cabelo, todo bonitinho, com um carro novo que comprou com ajuda de custo, né? E mais umas prestações. Você chega lá no Santo Augusto e pega lá aquele advogado veterano, político, que fez o inventário do avô da metade dos jurados. Você está ferrado, né? Todos nós passamos por isso, né? Todos nós passamos por isso. O que você tem que fazer? Você tem que se integrar na comarca. A corredoria que não me ouça e não me veja. A corredoria ensinou há muito tempo que o promotor não pode tomar cerveja na comarca. Onde nós já se viu não pode tomar cerveja na comarca? O promotor deve tomar cerveja na comarca. Ele não tem que ficar bêbado. Mas ele tem que ter contato com as pessoas. Ele tem que jogar futebol com o pessoal do Banco do Brasil, sei lá. Claro, não vai lá para as bocadas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele tem que se integrar à comunidade, conhecer a história da comunidade, conhecer as lendas da localidade, conhecer as figuras, vai no cemitério, ver os nomes das famílias, tudo isso. Como a Lise conhece São Gabriel, o promotor que chega em Santo Augusto tem que conhecer Santo Augusto, o promotor que chega em Frederico Westphalen tem que conhecer tudo sobre Frederico Westphalen. Ele não pode ser um paraquedista que caiu naquela comunidade, porque ele vai apanhar no júri. E aí ele vai chegar lá pelas tantas, ele vai saber mais história do local, por exemplo, que o próprio comarquiano, como eu ouvi outra vez. E uma dica que eu dou, que é muito interessante, que uma vez o rapaz lá em Caxias do Sul, chama-se Custódio, o advogado, um advogado muito jovem, um dos melhores advogados do Rio Grande do Sul, um orador espetacular. Ele começou com essa história de comarquianos, porque eu fui fazer um júri designado em Caxias, Lise. Coitado, se deu mal, né? Eu tive que lembrar ele que Caxias foi forjada por imigrantes, né? E que ali todo mundo era filho de gente de fora, ou neto, né? Aí é algum improviso, como a Marta sugeriu, né? Mas nós temos que ter essas saídas também. A instrução em plenário, nós temos que conduzir, comandar, o plenário é do promotor, o plenário não é de mais ninguém. O juiz apenas conduz no sentido de organizar e de policiar o plenário. E nós temos ali uma briga. Nós temos um combate, uma guerra do Ministério Público com a Defesa. E numa guerra, um domina e o outro é dominado. Não tenha dúvida. Se você não dominar, se você não controlar, se você não conduzir as coisas, o outro vai conduzir, você será conduzido. Tá? É tipo uma dança aí, ó. Um tem que levar para lá e para cá. O outro vai ser conduzido. Então, assim, ó, as testemunhas de acusação, fazer somente perguntas necessárias. Não perguntem demais. O que eu vejo de colega experiente, fez 3, 4, 5 perguntas. A testemunha já disse, foi o réu que matou mal, matou pelas costas, matou por motivo torpe, tal. Acabou, parou, para tudo. Aí o cara começa. Mas quantos tiros foram? E como é que era a casa que tinha na esquina? E não sei mais o que. Pronto, acabou de novo. Acabou para nós. Perguntar somente o necessário. Isso aí parece que é um bordão de um desenho aí animado. Somente o necessário, né? É isso aí, tá? E se guiar pelo inquérito muito. Isso acho que os colegas já sabem, não preciso ensinar, né? Se guiar pelo depoimento do inquérito e ir pontuando, não deixar a testemunha dar respostas muito compridas, porque vai confundir. Quando a testemunha não quiser falar sobre o fato e começar a enrolar e a falar sobre outras coisas, corte, vá cortando e pontuando, cortando e pontuando, cortando e pontuando. Eu estou tentando falar em 1h30 que eu falo em 18 horas, eu vou ter que passar adiante. Policiais civis, importante é rolar para plenário, porque você vai ganhar tempo de fala, ele vai explicar toda a investigação, vai explicar todo o funcionamento da quadrilha e você não precisa explicar mais. Mas arrole 1 ou 2, não demais. Como policiais militares, um grande erro que nós temos feito são arrolar 3, 4 policiais militares. Eles atendem muitas ocorrências parecidas e depois eles vão cair em contradição porque eles não lembram mais dos fatos. Arrole 1, no máximo 2, porque pode ser que aquele 1 esqueça. Tá?
As testemunhas de defesa são muito importantes. Testemunha da abonatória, desabonatória da vítima, etc. Dissimule. A nossa arma é a dissimulação. A mesma dissimulação que você usa no interrogatório, eu vou dizer logo adiante, você usa em relação à testemunha de defesa. Ele tem que pensar que nós somos amiguinhos. Está bem? Nós vamos, coleguinhas, nós vamos começar a perguntar mansamente, sem muita imposição de voz, sem olhares muito vorazes, faça um olhar humilde, vá devagar. O Edilson fala que a águia, quando vai atacar o ninho, não chega com as asas abertas, chega com a asinha encolhida, depois que ela abre as asas. Essa metáfora do Edilson é muito interessante. Então, eu dou um exemplo. Uma vez uma testemunha veio depor, um advogado famoso aí, até num caso famoso do Rio Grande do Sul, a testemunha que ele arrolou veio depor, e essa testemunha veio abonar o réu. E o réu se chamava Roberto, e o apelido dele era Nenê, digamos assim. Não sei se era bem isso. E ele negava o apelido e todo mundo dizia, Martinha, que quem matou foi o Nenê. Então ele, obviamente, eu não sou o Nenê, eu sou o Roberto, eu sou o Betinho, sei lá o quê, lá o bebê. Então, bebê não, porque daí fica parecido. Lá pelas tantas, terminou o depoimento da testemunha, o réu, gente boa, tal. E eu não tive dúvida, eu perguntei pro cara, assim, embora possa parecer muito óbvio, tá, mas e o Nenê, isso, o Nenê, aquilo, e o cara não se deu conta da armadilha. E ele se virou pro réu, sim, já falei que o Nenê é gente boa. E eu disse, é ele aqui. Ou seja, a testemunha abonatória me deu o apelido do réu. Então nós temos que estar sempre atentos, nada se perde. Isso aqui é como a carneação aí fora, Lise. Você aproveita o mocotó, o couro, tudo, o dente para fazer um colar, não se perde nada, tá? Atentos. Testemunha de álibi, eu não preciso ensinar isso, todo mundo sabe. Faça perguntas nucleares, se não conseguir obter contradição, e o grande erro dos advogados é trazer várias testemunhas de álibi, né? Você pega a contradição no periférico, pergunta a hora do fato, está chovendo, pergunta esses detalhes periféricos. Eu vou te interromper um pouquinho na questão das testemunhas. Na testemunha do feminicídio, né, a gente tem visto muito, o que tu vês mais assim nos plenários? São os, na testemunha de defesa, por exemplo, são os familiares do réu, né? O que eles fazem de prova testemunhal, os réus, a defesa? Como nós enfrentamos essa testemunha? Testemunha de defesa de feminicídio, basicamente, é aquela testemunha que é colega de trabalho do réu ou amigo do réu, que vai dizer que ele é um bom pai de família e que não deixou faltar nada. Eu tenho nos meus casos aqui as irmãs, a mãe, falando mal da vítima, que a vítima não prestava, que a vítima não cuidava dos filhos, que a vítima não era uma boa esposa. Isso acontece bastante também, né? Eu vou chegar lá no que se refere a essa questão de vitimização do réu e de culpabilização da vítima. Mas, de fato, também acontece muito isso. O próprio réu sempre, quando vai depor, mesmo quando ele é confesso, Lisiane, eles têm o hábito de dar um rosário de justificativas tentando culpabilizar a vítima. E aí a defesa pode aproveitar, foi boa a tua intervenção para que nós venhamos a dar a tal ênfase ao feminicídio, para tentar trazer um privilégio, quem sabe, que é muito importante em termos de pena, né? Tirar, inclusive, da questão da hediondez. E outro dia, inclusive, o doutor defensor público, meu parente lá, ele veio a plenário e defendeu que os jurados que as juradas, eu tenho mais juradas que jurados, deveriam absolver porque a própria vítima, e eu pego esse gancho e vou mais adiante, a própria vítima veio dizer, eu quero ele de volta, eu amo ele. Tomou uma facada no coração, eu nunca vi, não morreu, pegou na pontinha, assim. Ó. Queria de volta porque amava ele, tal, e ele disse para as juradas assim, nós não temos o direito de interferir, mas aí ele deixou aquela bola picando para eu dizer, o doutor defensor está defendendo a velha tese de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí tomou uma tunda de laço, assim, que foi condenado o réu e o defensor junto. Deixa eu saudar aqui o pessoal de fora aí, ó.
Olha o Elcio aí, o Elcio presente. O Elcio sabe muito do promotor de justiça na comunidade, teve um bom tempo na mesma cidade lá. Saudação aí ao Fernando Zalpa, nosso amigo Mato Grosso do Sul, e ao João Malato, que é promotor em Teresina, Piauí, que ontem conseguiu uma condenação muito boa lá também no plenário do juiz. Quando o ofendido não quer falar, o ofendido sobrevivente, aqui vale também a ofendida, eu aprendi com o velho Alaor Terra que o ofendido é a vítima viva e vítima é a vítima morta. Essa diferença terminológica entre as duas coisas. Olha só, o preciosismo mais interessante. O ofendido, se for um ofendido que eu digo do bem, não aperte, não pressione. Eu muitas vezes faço aquelas perguntas para a pessoa, você mora onde? Você mora com quem? O cara vai dizer, eu moro na mesma vila que os réus, eu moro com 2 crianças pequenas. Então, mostrando aos jurados essa situação de vulnerabilidade, você explica o porquê da pessoa não querer falar mais. E se o ofendido é criminoso, muitas vezes acontece e não quer falar, eu gosto de perguntar para ele assim, como é que é a lei da cadeia? O que acontece com quem delata? Mesmo quem delata o próprio algoz. O cara vai dizer assim, olha, doutor, morre. E eles dizem. E aí você não pergunta mais, não se força a barra. Não adianta forçar a barra. Eu, quando era mais jovem, brigava com a testemunha. Mas a senhora não repetiu? A senhora disse isso na polícia? A pessoa está voltando atrás por várias razões. É muito mais inteligente você evidenciar por que ela volta atrás do que ficar pressionando a pessoa, até porque aquela pessoa vai voltar lá para aquele lugar onde você não vai estar lá. Você vai estar na sua casinha, segura, com sua família, com seus cachorros, com sua .40 ou 9mm, e ela não. Então é importante lembrar sempre isso. Olha só, uma dica que eu dou, que eu adoro. Tem uns óculos emprestados aí? Eu não trouxe o meu. Vou pegar um óculos de mulher agora aqui. Vou ficar charmoso agora aqui. Ó. E a vítima do feminicídio ou a ofendida do feminicídio da mesma forma, né? Quando ela se retrata, não agredir, não vitimizar. Isso. Se eu perceber que ela começou como essa guria que disse que queria voltar porque o marido solto, porque ela amava. Eu só perguntei para ela assim, ó, uma das poucas perguntas. Ele faz falta também no sentido de prover o lar? E ela respondeu que sim, que estava fazendo falta o dinheiro dele para criar os filhos, do trabalho dele. O trabalho dele, leia-se, ele era assaltante de banco. E a juíza deu uma pressão nela, assim, uma pressão, constrangeu a mulher. Né? A minha juíza é uma juíza muito, muito, muito boa, muito, muito forte, mas às vezes ela se passa assim, né, nesse sentido. E eu ainda fiz um sinal para ela, menos um pouquinho, falei um pouquinho, o réu é o outro lá, né? Então tem razão nessa observação, as pontuações importantes, Liz. Quando você perguntar para a testemunha, eu gosto daquela técnica do óculos aqui, ó. Os advogados ficam bravos. Quem é que disse que jurado não se comunica? Quem disse que jurado não se comunica? Ah, tá na lei, não se comunica verbalmente, ó. Os óculos da Marta aqui. Testemunha vai lá e diz assim, isso aqui vai viralizar, vai virar um meme. O André Costa vai fazer um meme lá em Estrela, isso aqui eu tenho certeza. Vai fazer uma figurinha. Vai fazer uma figurinha. Aí o que acontece? Aí, com a caixinha de oncinha ainda, né? Aqui, ó. Já que eu sou promotor de feminicídio, aí assim, eu pergunto para um o álibi, o cara, comemos um churrasco. Aí pergunta para o outro, comemos uma galinhada. Você, uma galinhada? E olha aqui para os jurados, ó. Eu adoro fazer isso, obrigado. Eu adoro isso. Essa técnica do óculos é muito legal e do olhar. Você não precisa usar o óculos, pode fazer o olhar para o jurado, você pode conversar com todo mundo no plenário com os olhos. Não me vem alguém que veja isso aqui depois dizer que isso aí implica em nulidade. Não implica em nulidade nenhuma. Quando você está falando para os jurados, você está olhando para os jurados, vocês estão trocando informações gestuais. Qual é o jurado que não faz aquele aqui assim, numa afirmação sua? Os juízes dizem que eles não podem fazer, mas eles fazem. Jurado chora, no meu júri, jurado chora que dá gosto. E o tribunal já disse que não tem nulidade nenhuma, porque o jurado é humano. Mas vamos lá. Quando tiver peritos, aspas, perito e parecerista pago particular, eu gosto muito de acariá-los, colocá-los frente a frente. Se eu sei que vai ter um parecerista particular no plenário, eu já rolo o meu perito no 422 e já preparo ele. Vai ter acariação, vem preparado. Tive essa experiência 2, 3 vezes e foi desastroso para o advogado. Tá? Depoimento de autoridade, esses que tem no interior, de prefeito, deputado, da mesma forma o promotor o suplanta com uma presença marcante na comunidade. Interrogatório.
dissimule, não ataque, não agrida o réu num primeiro momento, vá dissimulando, tente desmascarar o acusado, comprometer ele com teses desmentidas. Ele vai ter teses que vão ser desmentidas pela perícia ou pela prova oral. Comprometa-se. O tiro foi aqui. Uma vez o réu estava dizendo para mim, insistentemente, que o tiro foi dado de um modo numa disputa pela arma, só que ele estava dizendo o tiro pelo lado errado do rosto. Isso importava conforme a mão que ele utilizava, se era destro ou se era canhoto, não me recordo. E eu insisti para que ele continuasse falando errado em relação à perícia. Isso se faz de um modo dissimulado. O réu tem que pensar que você está preocupado com a tese dele. O réu não pode... O réu sabe que você quer o fígado dele ali muitas vezes, mas você tem que dissimular isso aí. É uma relação de inteligência muito mais do que de força. Aquele caso das bicicletas, eu tenho que contar um caso outro no meio. O caso das bicicletas eu fiz com a Lúcia. A Lúcia é um espetáculo. Mas a Lúcia tratora os réus, né? Ela tratora os réus de uma maneira assim que, olha, tem uma hora que eu acho que a Lúcia vai bater no cara. E é o jeito dela, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, né? Eu sempre digo que a Lúcia é o melhor promotor de justiça do Rio Grande do Sul, no contexto geral de júri, é a Lúcia. E a Lúcia, eu sou mais plenarista, e a Lúcia atropelando o cara, atropelando. E o cara começou a ficar brabo, vermelhou, o Grengão vermelhou, ficou brabo e disse, eu não vou responder mais suas perguntas. Bom, aí eu peguei o microfone e disse, seu fulano, tá bem, eu lhe compreendo. Mas o senhor não conversaria um pouco comigo? Conversaria, olha só, olha a dissimulação. Então, como é que foi sua infância? Foi lá fora, foi na roça, seus pais, sua mãe, né, tal. E comecei a fazer essas perguntas amenas pro cara. O cara relaxou, sentou para trás, encostou as costas na cadeira e começou a... E fiquei uns 5 minutos fazendo perguntas que o juiz não sei como é que não indeferiu, porque eram perguntas superficiais sobre coisas dele. Ali eu estava relaxando o réu para botada que viria depois. Chegou um certo momento dessa conversa que quando ele foi se dar conta que eu já estava falando do fato, não tinha mais volta. Aí ele começou a ficar bravo de novo, mas aí eu já podia parar de perguntar já. Então, essa situação de dissimular a intenção em relação ao réu é fundamental no interrogatório. Não vitimize o, aspas, bom réu. Cuidado com o réu de trânsito. O próprio réu do feminicídio, que muitas vezes ele tem uma vida escorreita, tem tudo, e teve aquela situação momentânea, porque às vezes acontece isso. O feminicida tem um histórico de violência, mas nem sempre. Às vezes é um estouro também, ou então não apareceu o histórico de violência dele. Exato. Ou então, não, por exemplo, a violência doméstica, ela é muito mais evidenciada nas classes mais baixas, o que não implica em dizer que ela ocorra com mais frequência nas classes mais baixas. Tem mulher da classe média alta, apanhando, e que não vai na polícia porque, para ela, na representação dela, é muito mais feio do que para a mulher da vila dizer que apanhou do marido. Entendeu? A gente sabe disso. Então, daqui a pouco, Lise, você recebe um réu da elite de São Gabriel que está dando pau na mulher há muito tempo, na ex-mulher, isso aqui, mas não apareceu. Então, não vitimizar esse cara, não passar por cima dele também. Nós não podemos esquecer que nós, primordialmente, acusamos o crime e não o criminoso. A gente vincula o criminoso quando isso, aspas, nos servir. Nós temos que acusar o crime. Então, não vitimizar o réu que tem bons antecedentes. Vale muito para o júri de trânsito também. A propósito, tempos modernos, Marta, não se bota mais dedo em cara de réu, não se xinga réu, não se chama réu de covarde, de vagabundo, essas coisas. Eu, eventualmente, fazia isso quando? Quando um réu do tráfico começa a encarar ou a interferir na minha fala. Aí eu ia lá e dizia para ele, cala a boca, vagabundo. Com a nova lei de abuso de autoridade, eu tenho que dizer, mantenha-se em silêncio, cidadão sem ocupação lícita, que dá a mesma coisa, entendeu? É um eufemismo aqui. Mas assim, ó, de regra não. De regra esqueça o réu. A sua conversa é com os jurados, inclusive é uma conversa inclusiva, que eu vou falar depois. Esse olhar do réu contra o promotor, ele só depõe contra o próprio réu.
né? Então, nos meus júris, por exemplo, quando às vezes a juíza me avisa, ela diz assim, olha, o réu estava te olhando feio. Eu digo, deixa, eu acho ótimo, porque o jurado está vendo ele me olhar feio e vai imaginar ele olhando feio para aquela vítima, no caso de um feminicídio, por exemplo. Então, isso aí depõe muito contra o réu, essa agressividade e essa forma de se portar no júri também. Tem uma coisa aqui, ó. Hoje, muitas vezes, eu fui para a vara de feminicídio e disse assim, me livrei dos traficantes. Não. Os traficantes praticam feminicídio a rodo. E violência doméstica. Muitas vezes o réu que está lá por feminicídio, ele é traficante também, tem antecedentes por tráfico, por assalto, por outras coisas. Isso acontece demais. O feminicídio é democrático demais, né? E então, a propósito, lembrei do livro do Diego Pesce também e do Leonardo Jardim. Onde Idolatria é outro livro fundamental no Aquele Arsenal. Como é que eu esqueci? Diego vai me matar e o Léo também. Então, assim, ó, às vezes você tem que dar uma dedada lá no réu para dar segurança ao jurado. O jurado pode pensar que o promotor está com medo e sentir medo também. Aliás, uma forma de dar segurança ao jurado, ontem um aluno meu de tribuna que passou lá em primeiro lugar na Paraíba, faz um júri hoje, me perguntou, como é que eu faço, professor, para dizer que o réu é perigoso sem intimidar o jurado? Eu começo a dizer que é perigoso, o jurado fica com medo. E a dica é muito simples, e quem diz isso é o Marcos Alexandre Rodrigues, promotor em Rondônia, outro nome que eu sugiro para o CEAF. Maravilhoso. Ele diz assim, lembre sempre do sigilo das votações, que no quarto voto positivo o réu está condenado e não se sabe quem condenou. Eu estou falando aqui na minha organização e às vezes eu lembro de algo que está lá adiante aqui no meu PowerPoint. O psicopata, você tem que ver muito, o réu psicopata tem que ver a situação de momento. Se o cara for muito inteligente e muito manipulador e você não se sentir seguro, não pergunte para ele. Não tem problema. Agora, se você quiser evidenciar a psicopatia dele para o jurado, pergunte bastante e deixe ele crescer, inflar o ego e se revelar. Como é que se faz as falas? Vamos para a primeira fala. Recebemos a palavra em plenário, Martinha. A primeira fala dá show. A primeira fala, você faz o jurado chorar, você declama? Não, jamais. Eu parto do princípio de que a réplica é uma regra. Primeiro, ponto de vista meu, tem gente que não vai à réplica nunca, mas esses são minoria. Se eu não vou à réplica, perco o júri e fico arrastando aquelas correntes por 3 meses. Então, assim, ó, indúbio pro réplica. Este é o princípio vigorante. E eu coloco a réplica dentro da estratégia. Eu já sei o que vou falar na réplica. Eu já sei como e o que falo na primeira fala e como e o que falo na segunda fala. Então, assim, a primeira fala é didática. Córex de Siracusa. Esse sujeito é velho, pai chuchu. Siracusa, cidade siciliana, que era uma cidade grega, já ensinava. Eu vou colocar a saudação na frente. A saudação é importante porque, muitas vezes, para ganhar segurança, para quebrar um pouco daquele gelo, especialmente os mais jovens, tem um pouco de insegurança no começo do júri, depois é que vão ganhando confiança. Mas o Córex dizia, exórdio, a afirmação, a refutação e a peroração. Vamos para o júri. Saudação, exórdio. Saudação e exórdio podem vir juntos. O exórdio é a abertura. Você pode ter um exórdio impactante. Por exemplo, júri de feminicídio. Tem um vídeo que rola aí. Tem um vídeo rolando na internet aí. É um vídeo, mas que tem os áudios do 190. Dos familiares e das mulheres chamando a polícia em momento que estão sendo esfaqueados, agredidos. Ele é muito chocante. Esse vídeo, eu não trouxe ele, não encontrei ontem, e deixei para preparar na última hora, confesso. Este vídeo, ele é muito impactante, você pode começar o plenário com ele. O Dani Salles diz que não se começa uma fala com vídeo, eu respeitosamente nesse aspecto discordo. Quando ele for muito impactante, você pode começar, crime de trânsito, comece mostrando um vídeo com cenas de trânsito, com cenas de destroços de trânsito. Então o exórdio pode ser feito desse modo. Normalmente, eu sempre fiz no começo da carreira, um exórdio até um pouco mais longo, que é a saudação dos jurados, comprometendo os jurados. É aquilo que Talistrain falava do estado alterado de consciência. Edilson também fala. Estado alterado de consciência é como que a hipnose. Você começa a envolver os jurados na saudação. Você fala, o senhor tem que ter seguro de vida tão novo, o senhor trabalha entre grades, tal, porque a violência, você vai envolvendo o jurado, de modo que no final você saudou o jurado, mas ao mesmo tempo
já preparou uma teia onde o jurado dali não sai mais. E a partir dali você vai expor sua tese e o jurado está atento. Eu tinha que dar um curso inteiro sobre isso, sobre PNL e sobre o livro do Tales, para dizer que nós temos 3 cérebros. O primeiro cérebro, que é cá embaixo, é o cérebro que o jurado avalia. Eu posso confiar? O segundo, eu gosto. Se você abrir e passar essas 2 fases nesse jogo de videogame, é que depois o jurado vai processar no pensamento a sua tese. Então, por isso é que tem que ter cuidado com roupa, com cores, com cuidados pessoais. Tudo isso é importante. Se o médico chegar sem jaleco e um com jaleco, tu quer ser atendida, Marta? Pelo médico com jaleco. Entendeu? É por isso que tem que ter a beca. Tem que ter a beca. Onde já se viu promotor sem beca? Entendeu? É por isso que a cor tem que ser escura, tem que ser sóbria, a cor da roupa tem que ser preto, tem que ser cinza, tem que ser azul marinho. Não pode ser colorido. Tudo bem, tem colega que faz aí com vestido com colorido. Tem uma colega muito valorosa lá do Mato Grosso que faz, mas ela tem muito cacife. Eu estou falando da regra. A regra nós temos que cuidar tudo isso. Então, assim, ó, depois do exórdio, eu gosto de expor as provas de um modo geográfico. Eu vou acompanhando o inquérito policial e a parte de juízo, os depoimentos, a necropsia, não necessariamente materialidade e depois a autoria, demonstra a linha do tempo da investigação policial. Como é que a investigação policial começou, por onde ela passou e onde ela concluiu que o réu era o autor. Partindo do pressuposto que normalmente nós temos casos hoje de negativa de autoria, mesmo em feminicídios. Vamos lá. As refutações das teses de defesa devem vir na primeira fala? Sim, se as teses são óbvias, como uma tese desclassificatória, que é o que acontece muito no feminicídio. Se não, não antecipe teses para o advogado. Ele pode esquecer de defender um privilégio, ele pode esquecer de defender uma participação de menor importância, ele pode esquecer de defender uma cooperação dolosamente distinta. Não levantar a lebre, portanto. Depois nós temos que explicar os quesitos um a um, seu resultado, com ênfase ao quesito genérico. Aqui se gastam uns 10 minutos, porque aqui se perde júri. Cálculo da pena, todo ele, integral. Qual é a pena do homicídio qualificado, do homicídio simples? Você vai começar em 20 anos e vai terminar em 3 ou 4. Não esqueça da remissão. Alguns esquecem. Não esqueça da nova jurisprudência de que o cara tem que cumprir a metade da pena porque o presídio não é hotel. Você vai chegar lá embaixo, o jurado se impressiona com isso, tem que explicar isso para o jurado, especialmente para não perder as qualificadoras. Deixa eu te atrapalhar aqui na questão da pena, também falar a pena do que a defesa quer. Né? Muitas vezes a defesa vem com, eu brinco do bombonzinho, né, que a gente já ouviu nas nossas aulas, o bombonzinho envenenado, quando eles falam do privilégio, por exemplo. Esses dias eu tive um júri que o defensor concordou com o feminicídio, veja só, ele concordou, ele disse assim, eu não vou vir aqui dizer que isto não é um feminicídio, porque o feminicídio, ele é uma qualificadora objetiva, efetivamente eles tinham uma relação de convivência e tudo mais. Aí ele vai concordando com isso, ele vai concordando com aquilo, ele concorda que foi cruel, ele concorda que foi feminicídio, mas lá no dolo, aí ele veio de baixo para cima. E aí lá no segundo quesito, lá no dolo, que ele diz assim, mas ele não teve dolo de matar. Prestem atenção, eu digo assim, prestem atenção no que o defensor está querendo fazer. Ele concorda com isso, ele concorda com aquilo, mas ele está enganando vocês porque o que ele está pedindo está lá em cima, a gente não vai nem discutir isso aqui se vocês concordarem com isso. Sabe? Então, falar para o jurado também a pena, né, que ficaria no caso de uma lesão corporal grave que seja. Aqui eu vou fazer uma propaganda. A minha empresa, que não é minha, que é do Dr. Rafael Politano, a estratégia que organiza o meu curso, na verdade, ela tem cursos de PNL, que são cursos importantes para o promotor de justiça, e eu penso que a própria CEAP podia também fazer algo nessa área. O livro do Tales é fundamental nesse aspecto. O Tales foi um visionário, ele viu isso lá em 1995. Processos muito grandes, Lise, colegas. Pensar as coisas importantes, não tente falar tudo sobre um processo grande. Agora vai ter o processo do caso Kiss, imagina a colega, Lucelena, né, o colega, eu acho que é o Davi, falando do processo inteiro, mas não tem como. Eles vão ter que pensar
aspectos importantes do processo, porque a defesa também não vai conseguir. E eles vão ter que fazer, mesmo com a experiência que tem a Lúcia, fazer um roteiro. E para o jovem promotor, eu penso que o promotor novo tem que fazer roteiro sempre. Roteiro. Pode ser um júri pequeno, assim, ó, faz o roteiro não é feio para ninguém, não é vergonha para ninguém, é organização. E processo grande tem que ter roteiro, eu faço roteiros em processo grande. Eu tenho um processo grande quinta-feira e vou fazer roteiro, com mais de 1.000 júris. Qual o problema? Problema nenhum. Isso é estratégia também. Processo com muito pouca prova, que você esteja convencido e vá acusar, esse processo você fala menos. Outro dia eu fiz um júri em 7 minutos. E não foi a réplica. E o estagiário diz assim, não tem prova, doutor. E o senhor falou tão pouco. E eu brinquei com ele, disse, pois é. Eu falei na medida da prova que havia. Era o que eu tinha para fazer, o réu foi condenado. E se eu falasse muito, eu só ia complicar. Talvez eu fosse evidenciar ao jurado que não tem prova mesmo. E eu entendia que tinha prova. Suficiente, embora pouca. Suficiente para o meu convencimento. A técnica do pescador, Lise, agora eu vou me entregar. Eu sou biquíra, eu sou da praia. Qual é a técnica do pescador? O pescador pesca o peixe, fisga o peixe, mas não traz ele para o barco de imediato. Ele tem que cansar o peixinho para depois puxar ele para o barco. Essa técnica é aquela que faz com que o promotor guarde provas. Alguns elementos mais importantes você não usa na primeira fala. Quase ninguém faz isso. Isso aqui é mortal para a defesa. Tá? Você tem 7 ou 8 provas. Segure umas 2 que são muito importantes e deixe a defesa se comprometer. A defesa vai se comprometer, vai falar 1h30, vai se comprometer com o erro. Quando você vem na réplica, você solta essa prova. Isso não é inovar a acusação já está posta. Isso é inovar a exposição das provas, é permitido. Aí você faz uma réplica inovadora, a defesa faz uma réplica repetitiva, bingo, condenação. Vou falar depois do Benjamin Button também, que é mais ou menos nessa linha. Não lê depoimento inteiro, não lê muitos acórdons ou muita doutrina. O mito da certeza absoluta, que não existe, você consegue suplantar com o livro de prova indiciária do Chile. A certeza processual, a prova acima de dúvida razoável. Eu costumo usar a metáfora da posse de bola. Você tem que ter 70%, 80% dos elementos a favor da acusação e é o suficiente para o jurado condenar. Ele tem que ter convicção. Direito Penal do Inimigo. Outro livro aí, meu caro. Vamos procurar aí na nossa tela esse livro. Direito Penal do Inimigo, de Alexandre de Moraes. Não é o ministro do Supremo Tribunal Federal, já aviso. Colega de São Paulo, o Alexandrinho, nosso amigo, querido demais, um desses gêniozinhos que o Ministério Público tem e às vezes não conhece, Alexandre Rocha de Moraes, portanto, ele tem Direito Penal do Inimigo e ele consegue fazer um paralelo entre a razão de ser do direito penal do inimigo, que são os terroristas internacionais, e os terroristas do tráfico de droga local, que é o indivíduo que vive fora da lei, que vive para o crime, então ele é inimigo. Então, você consegue fazer uma construção e dizer ao jurado, o que eu já dizia antes de ler esse livro, que para condenar um traficante você pode fazê-lo com menos prova, justamente porque ele intimida as pessoas e mata as pessoas. Esse livro é fundamental também no nosso arsenal. Alexandre Rocha de Moraes. Quesito genérico, gaste uns 10 minutos. Não à impunidade, não à violência. Explique a contradição. Se o réu negar a autoria e você disser que sim, foi ele, você só pode dizer que não se você aprova o crime. Você disser, foi ele, mas ele pode matar. Eu concordo. Comprometa o jurado e lembre o jurado, porque isso pode acontecer. Uma confusão, num cansaço, o jurado trocar o voto. Continuar votando sim e absolver o réu. Fiz um júri em Vacaria em novembro de 2019, um caso gravíssimo. Negativa de autoria, 6-1, firmaram que o réu matou. Como é que eu sei que foi 6-1? Não me pergunte, mas eu sei. Foi 6-1. Quando chegou na hora do quesito genérico, eu fui relapso, não me detive muito na explicação. A juíza explicou um pouco demais, eu acho que os jurados se confundiram, 4-3 absolvido. Felizmente consegui anular o júri no tribunal e espero lá fazer um novo júri se o Damásio deixar eu ir com ele. Tá? Estou pedindo para o Damásio em público aqui, que eu queria fazer esse júri. Então, muito cuidado com esse quesito. Atentar para uma coisa muito importante. Quando o réu é condenado por participação e não pela prática do núcleo do tipo, o jurado muitas vezes absolve no genérico.
Já que ele só apoiou moralmente, quando é perguntado absolve, absolvo. O jurado aplica a minorante da participação de menor importância como se fosse uma causa de absolvição, no entendimento dele leigo. Então tem que ter muito cuidado para explicar ao jurado isso, que ele participou de menor importância, mas que ele participou. Eu vou falar de metáforas agora adiante, tem uma metáfora muito boa para participação. E quando não, tira as qualificadoras. Denúncia ruim, Lise. Júri com denúncia ruim, fujam da literalidade. Ele merece ou não merece a qualificadora? Tal. Porque a literalidade vai ser ruim para nós. Homicídio privilegiado, legítima defesa, tem artigos aos montes, eu não vou aqui me deter nisso, não tem como, lá no livro do César Danilo, mas eu vou me deter na tentativa. Nós ouvimos muito, no feminicídio em especial, dizer que o réu desistiu. O réu dá uma facada no peito da vítima, fura o pulmão, vira de costas e vai embora. Ele podia ter dado mais golpes. Ou ele dá um tiro no peito, podia ter dado mais 5, vira de costas e não dá. Desistência voluntária. Isso não é desistência voluntária, pela singela razão de que nós temos aí uma tentativa acabada. Nós temos que focar em criar uma regra para os jurados que eu já estou criando na Vara de Feminicídio de Porto Alegre. O jurado em Porto Alegre está aprendendo, e nós treinamos jurados, o jurado está aprendendo o seguinte: conforme a sede das lesões, é tentativa ou não é. Eu pedi 3 classificações esse mês. Tiro na perna, um cortezinho superficial no rosto, podendo aí sim faquear no pescoço, não faqueou, e aproveitar esses momentos para dizer, olha, isso aqui não é tentativa, porque ele podia ter enfiado a faca no pescoço, podia ter dado um tiro no peito e não deu. Quando for um tiro no peito ou um corte no pescoço que a vítima foi socorrida, a tentativa se acabou, a tentativa perfeita. Então não se trata de desistência voluntária. O máximo que pode acontecer é arrependimento eficaz, se ele próprio socorrer. Está bem claro no livro do César Danilo, é muito importante isso aí. O Alfaia usava a teoria porque tem a questão do risco também, né? E também vale para o feminicídio muito. Quando o laudo vai dizer assim, não teve risco à vida da vítima. Não teve risco de vida, na verdade não teve risco de morte. Né? Não teve risco à vida. E a pergunta que o jurado responde não é se teve risco de vida, é se o cara tentou matar. Então tem que dar essa ênfase para o jurado. A pergunta que vocês respondem é se tentou matar. O risco de vida que consta do laudo é um risco de vida no conceito objetivo médico. E o risco de vida para o jurado é um conceito subjetivo, a depender das circunstâncias do fato. Pode até ser objetivo, mas a depender das circunstâncias do fato. E é um conceito que não é médico, é um conceito que pode ser jurídico, pode ser do leigo, mas não médico. Dizer que você pode condenar alguém por tentativa, inclusive quando a vítima não é atingida. Quem dirá quando ela é atingida, mesmo que não tenha risco de vida. Que o Alfaia usava a metáfora do Guilherme Tell, William Tell, que colocava a maçã na cabeça lá do filho e jogava uma flecha na maçã e sempre acertava. O Alfaia perguntava para o advogado, eu sou um exímio atirador, o senhor permite que eu dê um tiro no braço do seu filho aqui? E o advogado ficava meio assim, não, né, doutor? Por quê? Porque ele vai correr risco. Mas se eu acertar o braço dele, o laudo vai dizer que ele não correu. Porque ninguém morre com um tiro no braço, a não ser que pegue numa artéria. Deixa eu fazer uma observação sobre a questão do auto de exame de corpo de delito. Muitos colegas no interior têm essa dificuldade, e eu aqui tenho essa dificuldade dos autos de exame de corpo de delito, porque nós estamos sem perito na cidade, né? Então, muitas vezes a gente consegue o auto de exame de corpo de delito indireto com base naqueles achados do primeiro atendimento ali no hospital, né? Às vezes a vítima não comparece no posto médico legal para fazer o auto de exame de corpo de delito. Então, o que eu tenho feito, às vezes, quando eu vejo que vai gerar essa discussão no plenário, eu arrolo o médico que atendeu no hospital. Eu sei que perito não é testemunha, mas no final das vezes, ele foi testemunha do que ele presenciou e do que ele atendeu. Não, o médico não é perito, então eu acabo arrolando para que ele me diga quando essa vítima chegou, como é que o senhor atendeu, qual era a situação dela, e se o senhor não atendesse, ela ia evoluir a óbito, como foi esse atendimento, o que o senhor viu? Não, mas ela passou por uma cirurgia. Bom, com quem ela fez essa cirurgia? Com o doutor fulano. Chama o doutor fulano como testemunha referida,
Porque aí o doutor fulano é o que vai me dizer que teve, que perfurou o baço, que perfurou o fígado, que perfurou o pulmão. E isso, às vezes, não vem no laudo. Pois é, fundamental lembrar o jurado que o perito não teve acesso a isso, muitas vezes. Fundamental no debate, eu ia falar do debate também, da prova oral, da análise da prova oral, fundamental banalizar dúvidas. Dúvidas que são... Se as dúvidas são irrelevantes, elas já são irrelevantes, banalize. E se elas não fossem irrelevantes, uma boa forma de combatê-las é banalizar também. Eu gosto de usar um exemplo que pode parecer estúpido, e eu não tenho vergonha de ser estúpido, nem no plenário. Quando a gente vai naquela festa da associação, não a nossa, a dos juízes, tá? Tá todo mundo bonitinho, bem arrumado, de gravatinha, a dos defensores públicos, de gravatinha, a mulher no salto alto. Depois que o pessoal bebe, lá pelas 3 da manhã, né, frouxa a gravata, a mulher tira o salto. Agora inventaram o chinelinho, mas antes arrastava aquela meia no parquê, uma já cai de bunda, o outro já está com a barriga para fora, um já que é mais tímido, está com a gravata amarrada na testa, tudo isso acontece, a gente sabe. Experimente um dia não beber. Você vai ver tudo o que você faz quando bebe. Por que eu estou usando esse exemplo? Vá assistir um júri de um colega, assista todo o júri e veja quanto tempo o defensor e o promotor gastam debatendo, brigando, discutindo por coisas irrelevantes. Irrelevantes. Você está ali de saco cheio, o jurado também está. Por que estão discutindo isso aqui? Então, banalizem as dúvidas. Puxem para o arquétipo. Sempre se o arquétipo for favorável, ou construam a favorabilidade do arquétipo, puxem para o arquétipo e banalizem a dúvida. O advogado dá uma parte, tá bom, muito obrigado pela parte, continua. Não responde o aparte muitas vezes, porque você tira a importância. Se você valorizar o aparte, se você valorizar a questão de somenos que a defesa propõe, você vai se perder e é isso que o defensor quer. Bom, domine a matéria de medicina legal, a necropsia e o local de morte são fundamentais, mais do que a prova oral, para evidenciar muitas vezes que não foi um suicídio, e em feminicídio tem muito disso aí, se os suicídios disfarçados. Meio cruel, se o legista não colocar meio cruel, traga o legista plenário para que ele demonstre que não sabe que é meio cruel, tá? Não esqueça do artigo 162 de CPP, que o juiz não está distrito ao laudo. Eu vou prosseguir. Na oratória, muito cuidado na oratória, estou dando uma acelerada aqui, ó. Eu não gosto de cópia para os jurados, nem de laptops. O Tubino vai me matar. Não gosto desse negócio de colocar algo entre você e o interlocutor, entre o receptor da informação. Prefiro não ter PowerPoint, nada, prefiro a boa e velha fala. É claro, depende da eloquência de cada um. Às vezes você colocar peças escaneadas, especialmente os laudos, na nossa televisãozinha, isso ajuda. Cuidar da postura física, nós temos que treinar a postura física, entonação de voz, modulação. Perto, fala baixo. Longe, fala alto. Grave, fala baixo. Aliás, grave, fala mais alto. Agudo, fala mais baixo. Mulheres, cuidado com os agudos. Os agudos têm que ser contidos. Eles não podem ser em tom de voz muito alto. É como aquele modelador, aquele operador de rádio. Você tem que cuidar sempre isso. Chegou perto do jurado, não pode gritar. Nem cuspir, né? Às vezes o jurado tem que ficar um guarda-chuva, né? Não, pelo amor de Deus. Ali você fala mais baixo, grave, espalma as mãos. Dalton Aguiar Chaves era mestre nisso, um dos maiores que eu vi atuando. Aliás, aqui minha homenagem aos veteranos, Bergman, Chaves, Marcelo, Salles, Silvio Munhoz, o próprio Thales, a turma da antiga, que sem eles nós não estaríamos aqui. Eu sempre gosto de fazer essa lembrança. A Soninha, que está lá em São Paulo. Figuraça. Vamos lá. Treinar esse gestual. Dicção. Alguns colegas têm problemas de dicção. Dicção se treina, se vai no fonoaudiólogo, se arruma o problema de dicção. Evitar falas polêmicas, sabe? Bolsonaro, Lula, nem pensar, esqueçam disso. A Bíblia pode usar, sim, desde que não exagere e saiba adequar o caso concreto. Sabe por quê? Porque no mínimo 5 jurados serão cristãos, tá? Rodrigo Merli Antunes é o cara neste ponto, e no Rio Grande do Sul, Marcos Eduardo Halber. Eu gosto também dessa questão da fala polêmica. Nós temos essa coisa do socialista vitimizar o traficante. Lembre ao jurado que é socialista, e essa foi uma parte que eu pulei da escolha de jurados, porque estava, acho que no verso, ou então eu não imprimi. Lembre ao jurado que a lógica do traficante é a lógica capitalista. É a exploração das comunidades pelo dinheiro.
sedução, envolvimento. Não chame o jurado de vocês, é nós. Tudo é nós estamos juntos, entendeu? Provocar a defesa com sutileza. Às vezes tem que ter agressividade, veemência, tratorar, como eu digo. Atritar eventualmente o júri com o adversário. Ridicularizar a versão do réu. Dizer que sim, nem o defensor público acredita nessa versão. Façam isso, é divertido demais. É uma delícia, eu faço, o defensor baixa a cabeça, fica vermelho. Oratória é jeito, não é força. Às vezes um pouco de força, mas é jeito. Conte histórias. Conheça os causos locais, lendas, filmes, poesias, músicas, coisas de infância, gostos, pratos. Em Santa Vitória do Palmar, eu cheguei, tinha 4 juradas, visivelmente com dificuldades cognitivas, e eu contei a receita da torta frita uruguaia, que a minha mãe fazia, que é de Santa Vitória. Pronto, eu terminei a receita da torta frita, aquelas 4 juradas brilharam os olhinhos, começaram a abrir os dentes, assim, eu construí eu confio, eu gosto, aí elas me ouviram, entendeu? As metáforas ridículas que riem de mim, a qualificadora, o X com ovo, sim, o X com ovo, o X sem ovo, a qualificadora é fácil para o jurado entender. A metáfora do rio na questão do motivo fútil, quando tem desavenças, que a origem de um rio é nascente, e a origem de um fato também é nascente. O fato de ter desavenças não exclui o motivo anterior, que é o das desavenças. A metáfora do voleibol, que eu gosto de usar para o artigo 29, a participação de menor importância é daquele que faz a finta, Lise. É de menor importância? Ela é fundamental. Tem um cara que vai cortar, mas antes tem o que fez o passe, tem o que levantou e tem o que faz a finta. Isso é uma metáfora interessante para explicar o artigo 29. No caso do bioquímico que eu fiz aqui, o cidadão usava remédios para... Qual é essa doença psiquiátrica? Esquizofrenia? Não, remédio para psicose, para potencializar outros remédios. Ele não era psicótico. Aí usei a metáfora do bombril na antena de TV. Bombril não serve para captar sinal, mas potencializa a captação do sinal, e usei também a metáfora do sal grosso e do álcool no cooler de cerveja. Sabia? Gela a cerveja em 5 minutos, tu sabe, né? Então, e não é apropriado para aquilo. Metáforas são importantes para que o jurado leigo entenda as coisas. A partes, nunca sai do plenário, mal e mal para ir no banheiro, não fica mexendo em celular, atento no advogado, pontuais, comedidos, breves e construtivos. Às vezes para ridicularizar, às vezes. O a parte inverso é fundamental. Se você tem um ponto que você tem muita certeza que não vai ser contestado, e só nessa situação, vá até o advogado. Doutor, eu sou democrático, eu lhe ofereço a parte. Me explique isso aqui. É muito bom. Vitimize quando for aparteado com agressividade. E tem uma parte regulamentar, aquele no final da tréplica, que é possível, né? Que alguém pode dizer que é uma canelada, mas se for uma canelada do bem, vai também. Réplica e tréplica. Aqui é a emoção. Cuidado, às vezes não se vai à réplica quando tem muitos advogados que falaram pouco tempo e você não vai dar mais tempo para eles. Às vezes não se vai à réplica quando o advogado é muito bom de tréplica. Tem uma defensora pública em Porto Alegre que é muitas vezes fraca na primeira fala e se transforma numa gigante na última fala. Então, bom não ir à réplica. Quando for, use aqui aquele negócio todo. Poesia, declamação. Quem sabe declamar, interpretar, declame. Quem não sabe, quem vai ali ler um papel, não. Isso aqui é para artista, tá bem? Antecipar os quesitos, as explicações ruins do juiz. Já está condenado por homicídio simples, agora é a qualificadora. Antecipe, explique que o crime de homicídio qualificado é um, o de homicídio simples é outro, por exemplo. E muita emoção no final, muita emoção, sempre, especialmente nos casos de feminicídio. Sobrou agora alguma coisa sobre feminicídio rapidamente que eu quero falar antes de responder alguma pergunta. Não preciso dizer que a torpeza reside no sentimento de posse, não é o ciúme. O ciúme na constância da relação muitas vezes nem qualificadora é. Não justifica, mas também não é qualificadora. A torpeza é aquilo, a mulher quer se separar e o camarada não aceita, ele faz dela uma coisa, ele coisifica o ser humano. Isso aqui vale para denúncia e vale para explicação em plenário. E não preciso mais dizer que isso é subjetivo e já foi dito que o feminicídio é objetivo. A propósito, feminicídio não é o nome do crime. O crime continua sendo um homicídio de mulher. Feminicídio é o nome da qualificadora. Nós usamos isso pelo cultural. A propósito, usar e abusar, Lise, da atual cultura, do atual momento. Está em moda punir os feminicidas, porque está em moda, e não é moda, é o certo,
proteger as nossas mulheres. Usem e abusem disso. Chamem o jurado para isso. Constranjam a absolvição. Constranjam a concessão do privilégio. Constranjam a desclassificação. Digam, o camarada fez isso com uma mulher que ele devia amar e proteger. Eu adoro dizer isso. Amar e proteger. A mãe dos seus filhos, lhe deu os filhos. Projetou a sua vida para além da sua morte. Através dos seus filhos. E ele faz isso. Trabalhe muito isso. Eu gosto muito de declamar aquela poesia do Leonardo. Quando cabe, mas eu sei declamar. Em vez de usar um pelego, use o arreio ternura. Enlace pela cintura, jogue fora o maniador. Só mesmo um bicho do mato, criado pelas macegas, pode tratar como éguas quem nos dá vida e amor. Morote não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não quiser, que fique assim. Aí você aponta para todo mundo que está do outro lado. Grosso, machista e barranqueador. Olha só, a poesia você tem que ter ela na cabeça e você tem que saber interpretá-la. Empatia, como eu falei antes, levar o luto, a dor daquela família, daquela mãe, daquele pai que perdeu a filha para os jurados. Eu não falei da escolha de jurados, alguém pensa que ter mulheres no júri é melhor. Não. Pode ser pior. A mulher pode projetar numa vítima que tinha uma vida, aspas, desregrada, a amante do seu marido. E aí no arquétipo ela vai absolver aquela, aspas, puta. Pode falar? Vai absolver. A mulher é que vai absolver. Essa podia ter sido a amante do meu marido, aquele meu marido safado que vive na vadiagem. Isso também, a história da mãe, né? Da que é má mãe, a que é má esposa, que não cuida direito do filho. A tendência da mulher, às vezes, é criticar mais nesse sentido, né? E trabalhar muito uma coisa que eu sei. A relação do pai com as filhas. Eu tenho 3 filhas, mulheres. E normalmente essa relação, ela é inversa, né? A filha é muito do pai. E o jurado vai ser pai, se ele não for pai, ele é tio, ele é padrinho, ele é avô. Por isso que eu prefiro sempre homens mais velhos e mulheres mais novas. A mulher mais nova possivelmente não vai ter tanto preconceito com o desregramento da vítima e talvez não tenha um marido para ter um ciúme que vai projetar na vítima. É a regra, né? Claro, comporta exceções. E o homem mais velho vai ter filhas, netas, crianças, mulheres, adolescentes, mulheres com as quais ele convive. E você, na sua fala, vai trazer a dor para ele. Eu gosto de terminar o júri. Eu faço uma representação no final do júri, que alguns já conhecem, eu tenho gravado isso. Eu espalmo as mãos, me aproximo dos jurados e pergunto, e exclamo, pense na pessoa em que você mais ama. Quando eu faço isso, Lisiane, o plenário silencia. Não se ouve uma mosca. E o jurado imediatamente faz o que vocês fizeram agora, todos vocês aqui nessa sala. Pensaram na pessoa que mais ama. E pode ser mais de uma. Pensaram em alguém. E aí eu digo, é uma criança que vai correr para os seus braços hoje no final do júri, é um velho que ele cuidou e agora você cuida, é um marido amoroso, tal, e eu vou um por um dos jurados. E se eu conhecer o jurado pela rede social, já tenho uma ideia. Se a jurada tem filho homem, vou dizer, é um menino que corre para os seus braços. É importante essa investigação dos jurados e foi uma parte que ficou defectiva minha aqui, porque eu não sei porque não constou do meu PowerPoint aqui. Bom, então assim, e você termina dizendo assim, essa pessoa acaba de ser assassinada. Tem jurado que mareja os olhos, que começa a imaginar aquela criança, aquele filho assassinado, aquela filha. Vocês vão ter um velório a noite inteira, um enterro e anos de um processo para alguém dizer aqui que esse fato é privilegiado. Privilegiado, sim. Regime aberto. Aí eu estalo os dedos e... Calma. Isso aqui é hipnose. Vocês vão chegar em casa agora, no final do dia, depois de cumprir com a justiça, depois de fazer a coisa certa, e vão abraçar esse ente querido. Eu fiz esse exercício de hipnose apenas para que vocês, por breves momentos, experimentassem a dor que sente aquela família. E eu aponto para a mãe lá. Porque se faz isso, quem souber treinar bem algo parecido com isso, ou desse jeito mesmo, tá no curso, Lise. A Lise é minha aluna. Depois que se faz isso, o advogado vem na tréplica com vergonha, constrangido, avexado, como diria meu amigo João Malato, lá no Piauí. Não tem mais, terminou o júri, acabou ali.
Fotos e vídeos, abuse, e feminicídio em especial. Faça o cotejo, junte fotos e vídeos da vítima viva, cantando no aniversário, parabéns para você, sim, no Natal, vestida de Mamãe Noel. E bote do lado a foto do cadáver, monte se for o caso, e esparrame na cara do jurado no final da tréplica, e do advogado, e do réu, de todo mundo. Abuse disso. O júri de feminicídio, agora eu vou dizer, se o júri é decidido com emoção, o de feminicídio mais ainda. Tanto para um lado quanto para o outro. E os advogados sabem disso. E nós temos que treinar. Mais uma vez, parabenizo, Marta. Nós temos que aprender a enfrentar essa guerra. Por isso a ênfase ao feminicídio é importante. Trazer para o processo, através do depoimento da mãe e dos familiares, os hábitos da vítima. Eu já fiz júri de eu dizer assim, pô, seu fulano, tu lembra daquela criança que pediu o coraçãozinho de frango no dia do churrasco de domingo? Olha o poder impactante de trazer um hábito singelo do dia a dia da vítima. Ela gostava de coração de frango. Aquele prato que o senhor fazia, aquele vestido que ela gostava, aquele lugar que ela gostava de passear, aquele brinquedo que ela gostava, e os sonhos, o que ela queria fazer. Pergunte para a mãe lá, o que ela pretendia? Ela queria estudar? Pergunte para a amiga, muitas vezes a amiga é testemunha de acusação. A confidente. Quantas vezes isso acontece no feminicídio? A principal testemunha é a confidente. É aquela única pessoa para quem ela conta tudo que passava nas mãos do algoz. Trabalhar as estatísticas e as reportagens. Juntar, trazer no processo. Mostrar vídeos, sim. Eu vou mostrar um vídeo agora no final. Trabalhar e conhecer padrões. Nós temos que treinar nossos promotores para o feminicídio cada vez mais. Dizem que o júri é fácil. O júri de feminicídio é fácil. Não tem júri fácil. O promotor pode torná-lo fácil ou difícil. Padrões, tiro no rosto, disparo acidental, estava limpando a arma. Isso é muito comum. No rosto, por quê? Para atingir aquilo que mais nos encanta. O homem pode olhar para todas as partes do corpo da mulher. Pode ser extremamente visual. Mas a conquista, a sedução, aquele affair inicial, ele está nas bolinhas. Nos olhos e no rosto da mulher, na voz. O resto é secundário. E essa que é a verdade. Por isso que quando ele mata, ele dá um tiro no rosto. Por isso que outro dia eu fiz um júri que o cara deu 1 ou 2 facadas no peito, mas retalhou o rosto da vítima. Ele quer agredir a beleza da mulher. Falei já sobre a desistência voluntária e a tentativa acabada. O histórico do acusado de violência, muitas vezes com outras mulheres, é fundamental e tem que explorar esse histórico. Não tenho medo de demonizar o réu, sem botar o dedo na cara dele, mas dizer quem ele é, expor aos jurados que ele é alguém malvado, cruel, que merece a condenação. Nunca deixem o réu se vitimizar, Elise. Eu gosto muito de dizer para os jurados, e essa é a parte do que tu entrevieste agora há pouco. A vítima sempre é a vítima. O réu não é a vítima. A vítima não é culpada. A vítima nunca é culpada. Eu já fiz júri de mulher casada que traiu o marido e sempre no fundo daquela traição, não justificando, estava a falta de cuidado. Eu adoro dizer para as minhas juradas, e são mais juradas do que jurados, e eu disse no último júri que eu fiz, mulher bem amada não trai. E o réu não cuidou do seu cristal, que era o seu amor. Deixou quebrar. Outra questão, Amorim, sobre o histórico de violência, né? Outros relacionamentos daquele réu. Eu já tive situações em que não havia, pelo contrário, outras mulheres com quem o réu havia se relacionado vieram como testemunhas de defesa dizendo que ele era ótimo e que ele não era violento. Mas a questão é que a violência ela acontece quando aquela mulher está querendo sair da relação. E nas outras relações, quem terminou as relações foi ele. Então, também saber quando vierem essas situações de outras testemunhas, abonatórias no caso, né, dizendo que ele não era violento com elas, que ele não era violento com a filha delas ou coisa parecida. E como é que terminou essa relação? Né? Terminou por quê? Aí, via de regra, terminou porque ele foi para outra relação, ele estava com outra mulher e acabamos nos separando, mas nos separamos muito bem. Ele saiu porque quis da relação, ele não foi deixado. O réu primário também, muitas vezes é explorado, você vai dizer que a pessoa não tem um alvará para matar, eu acho que não precisa me estender. Eu tenho muito medo de dizer coisas que os colegas já saibam. Eu espero ter acrescentado alguma coisa. Isso aqui é muito resumidamente, mas muito resumidamente o meu curso Estratégia e Segredos do Tribunal do Júri, que tem 18 horas
e que, felizmente, hoje, eu vou fazer o merchan, eu tenho 150, 160 alunos no Brasil inteiro e estou indo a outros estados. Eu quero encerrar, não sei se tem perguntas, mostrando um vídeo que eu gosto muito de usar no júri, que é um vídeo que toca demais. Você pode usar no final, no começo, não no meio. A emoção nunca é no meio, viu? Como o pudim não é no meio do feijão e arroz. Ela pode ser impactante no exórdio, mas de preferência é para o final. Eu gosto de usar no final, antes da minha peroração, assim, um pouquinho antes do final. Nunca deixe um assistente da acusação terminar o júri. Quem termina o júri é o promotor. É uma coisa que eu esqueci. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe una bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono uomo. Dalle un bacino. Te la posso dare sulla bocca o sulla guancia? Eu vejo esse vídeo e toda vez que eu vejo eu marejo meus olhos. E imagina os jurados lá. É muito importante, encerrando antes das perguntas, dizer o seguinte: não adianta nós condenarmos os feminicidas apenas, é necessário condená-los. Nós temos na vara do júri de feminicídio, nós vamos levar adolescentes para assistir julgamentos. Vamos encher o plenário de adolescentes. E eu tinha um projeto mais ousado, a juíza ainda não acolheu. Eu quero falar para crianças dessa idade aí. Eu não sei se com 13, com 15 a coisa se resolve muito. É fundamental uma revolução na educação infantil, desde a primeira infância, dos meninos e das meninas. Não só dos meninos, para que nós possamos combater essa chaga. Os homicídios estão diminuindo no Rio Grande do Sul e os feminicídios aumentaram.
E o homem faz mal à mulher desde antes da Babilônia, desde as cavernas, não é só no Brasil. E todos nós somos machistas. Numa medida maior ou menor, qualquer um de nós, eu também sou. Porque nós somos criados, nós temos crenças, nós temos esquemas infantis, nós temos as coisas que aprendemos pelo exemplo dos pais. Então, é necessário ir muito além, muito além. A nossa parte, evidentemente, a minha é o júri, eu tento ir mais além, porque a nossa vara de feminicídio, ela é uma vara diferente. Ela tem outras relações, digamos, interdisciplinares. E isso é fundamental. E os colegas no interior deviam tomar cuidado para isso, penso eu. Estou emocionada aqui ainda no vídeo. O guri disse que não ia bater porque ele é um homem, né? Que coisa linda, né? A gente vê muito isso dos feminicídios, dos réus. Normalmente eles são homens emocionalmente frágeis, né? Então a questão da personalidade também. Tu falaste dos laudos, comprados. Eu já tive numa situação de laudo de feminicídio que veio um teste de personalidade, um laudo de personalidade de uma psicóloga particular que também foi arrolada para o júri. E eu acabei estudando, e aí a questão da interdisciplinariedade que tu falaste, eu fui para livros de psicologia para estudar como os testes eram feitos e comecei a fazer perguntas mais técnicas para essa psicóloga, e acabou que o depoimento dela foi ótimo para a acusação, né? Porque apesar de toda a fragilidade daquela personalidade, ela afirmou que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo e que, na verdade, aquela personalidade ali só explicava o porquê ele tinha feito, né? Mas eu não vi, Amorim, aqui nenhuma pergunta dos colegas, tá? Eu acredito que até pelo adiantado da hora a gente já pode ir encerrando. Eu quero agradecer, eu acredito que fazendo coro a manifestação de muitos colegas aqui, referindo que foi excelente, o Michael aqui, Michael, perguntando se, já que o doutor Amorim gosta das analogias, estou em dúvida se ele é o Messi ou o Cristiano Ronaldo do júri. Bota aí um Daniel Alves, eu sou só velho. Achei fantástico aqui. Agradecer a audiência de todos os colegas, agradecer a audiência também no YouTube, os amigos, os colegas de fora, de outros estados aqui também que nos acompanharam. Foi o Zalpa, foi o João Malato, todos os colegas aqui que acompanharam. O Salto disse que estava muito ansioso com os inquéritos civis atrás de mim. Não são inquéritos civis, são cópias de júri. É a dissimulação. São júris que já foram feitos, que às vezes eu ainda guardo ali as cópias, porque estou aguardando ali uma decisão definitiva. Mas, querido Amorim, muito, muito obrigada. Marta, muitíssimo obrigada por organizar esse evento, por nos dar essa oportunidade de ouvir o Amorim e de falar um pouco aqui também. Eu acho que foi muito proveitoso para todos que assistiram, e agradeço, só agradecer, muito obrigada, e até a próxima, quando nos precisarem, estamos aí. A palavra final, Amorim. Tem mais gente de fora aí, ó. O Nelson, acho que é lá de Minas Gerais. Tem gente digitando aí, ó. Teste chegando. Nelson Rodrigues de Souza, o Neidemar, colega, o Diego, colega, o Caio. O Caio é de fora, mas é nosso já. Caio Aro. O Caio é nosso. A palavra final é... Para os colegas que se angustiam e lutam diariamente no plenário do júri e hoje com o nosso enfoque no feminicídio. Eu acho que o vídeo disse tudo. Eu acho que todo o evento foi hipnótico, né? E o vídeo foi na técnica que eles nos ensina, doutora Amorim. O grande finale nos deixa impactados. Mas o senhor passado para a palavra final na tréplica.
eu aqui em casa, né? Em casa é interessante. O pessoal mais novo me conhece de um jeito, o pessoal mais antigo de outro. Como dizia lá o Ortega y Gasset, quando tu entra no... E o Heráclito disse antes, quando tu entra num rio, sai, entra de novo, tu não é mais o mesmo, nem o mesmo rio. O cara que está falando agora não é o mesmo que chegou agora há 2 horas aqui atrás. Então, o que eu digo com isso? Nós temos que adquirir experiência, recolher essa experiência dos mais velhos. Quando alguém brincou ali com o Cristiano Ronaldo, por que eu falei Daniel Alves? Porque o Daniel Alves é um veterano, tem 40 anos, joga futebol, há outros no Brasil. E eu me dei o trabalho de compilar a minha experiência. Hoje eu tenho um curso, vai ser lançada outra turma agora em dia 13, 14 e 15 de outubro. Eu estou fazendo um congresso nacional, um seminário de direito penal. Nomes como Sanches, por exemplo. E ali eu vou lançar mais uma turma. E o que é? Ah, tu está ensinando, tu sabes mais, tu é o bom, tu é o bambambam. Não. Eu fiz o que outros não fizeram. Outros podiam ter feito esse curso. Muitos outros no país afora. Eu juntei toda essa experiência e fui colocando num curso que é longo e tentei condensar aqui. Eu vejo uma coisa interessante nesses estados que eu visito. O santo de casa definitivamente não faz milagre. E aqui eu também não faço. Mas o que eu sugeriria? Nós temos que voltar a ter as oficinas de júri. Isso pode ser comercialmente prejudicial à minha pessoa, mas não é no amor que eu tenho ao júri e ao Ministério Público, eu faço isso por amor. Pode ter certeza que eu faço isso por amor. Nós temos que voltar a ter oficinas de júri. Eu lembro do tempo que nós sentávamos ao redor de uma mesa e estava comandando a mesa Marcelo Ribeiro. Na outra, Dalton Guiar Chaves. Na outra, José Fernando Gonzalez. Na outra, Thales Nilo Traem. E ali ao redor, 10, 12 colegas aprendendo prática de júri. Como as coisas são feitas. Né? Eu costumo dizer, cara, o teu curso é o ovo frito. Eu frito o ovo. Só isso. Mas mata a fome. Entendeu? Não é a culinária internacional francesa. Isso que é importante. Por isso, eu, mais uma vez, te parabenizo, porque eu tentei trazer nuances práticas de como que a gente faz quando está lá dentro daquela arena. É uma arena. Tem um leão ali para te devorar, que é o defensor, né? E, na verdade, é o defensor. A Defensoria Pública cada vez mais se prepara para nos derrubar em plenário, claro, no exercício do seu trabalho. E nós temos que estar preparados, colegas novos. Eu tenho alunos novos da última turma. Tá? Esses colegas novos, muitas vezes, são largados no interior, com todo o respeito ao treinamento que tem, sem ter um preparo maior que deveriam ter. O Diego Pesce me disse uma vez assim, Amorim, eu queria ter tido esse teu curso quando eu entrei. E eu disse para ele, eu queria ter tido o meu curso quando eu entrei, que poderia ser dado pela Lúcia, que poderia ser dado pelo Silvio Munhoz, pela Lisiane, por tantos outros colegas com mais experiência. Eu só tive o mérito de juntar. Só isso. Por favor, não me atribuam aqui nenhum triunfalismo. Infelizmente, doutora. E estou aqui ajudando. Obrigado. Bom, como eu disse, né, a doutora Maria... Me caçou a palavra. Cacei a palavra, mas pelo horário. Eu estou tentando caçar a palavra faz horas aqui. Não, eu acho assim, ó, estamos em casa, como disse o Amorim, né? Santo de casa faz milagre, sim, né? E a Lisiane tinha nos sugerido também que a Sônia tivesse, hoje aqui ela só não veio porque ela tinha um outro compromisso. E eu acho que eu só tenho aqui um agradecimento ao Amorim e à Lisiane, porque hoje o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público está justamente procurando, não tem receita de bolo, mas tem a cruzinha prática, né, da Rita Lobo aí, que faz tanto sucesso na TV. Então, assim, o que o Amorim nos trouxe, e eu convido todos a assistir o vídeo que está aqui, que será compartilhado a partir da semana que vem. Ele trouxe a questão da estratégia. Eu anotei, né, eu não sou uma especialista em construção de prova, ferramentas e técnicas, empatias e metáforas. A técnica do pescador, que é guardar prova e saber quando soltar a linha. Domínio, disse a Lisiane, que foi a grande, toda a contribuição dela, e ela olha para nós, e acho que é esse o papel do mediador, e disse, não se esqueçam. Grande contribuição. Tenham domínio do que estão fazendo. O Amorim, com seus quase 30 anos de Ministério Público, trouxe a experiência dizendo,
conheçam o júri, estudem o júri, não desperdicem prova. E aí, doutora Amorim, no enfoque específico do feminicídio, ele nos disse: acompanhe a mudança cultural. Porque os homens, a questão da dica, os homens mais velhos, as mulheres mais novas, para o jurado. Então, hoje, é o primeiro de uma série de posições e busca de troca de experiências que o CEAF está fazendo. O dia que eu convidei a doutora Amorim, lá estava a doutora Lúcia também, num evento que compartilhamos, e eu disse: ó, Lúcia, temos que fazer aí as mulheres no júri, né, Amorim? O Amorim disse: por que não pega para debater comigo a Lúcia? Eu disse: não, porque a Lúcia nós vamos fazer a Lúcia, se as meninas ali aceitarem, quero mulheres no júri. Porque Luciane Wingert, grande promotora. Luciane Wingert, a Rejane, as mulheres que estão no júri, as várias do interior. Por quê? Porque é importante também o que o Amorim nos trouxe, a mudança de cultura. Cada um tem a sua forma de atuar, o mais novo, o mais velho, o mais experiente. Que seja o primeiro de muitos. Eu já vinha convidando ele aqui nos nossos bastidores anteriores, aqui, só, Amorim, estamos precisando assim de algumas aulas, bem aula mesmo, entendeu? Eu disse para ele assim: ó, o importante hoje, às vezes a gente deixa os vídeos aqui, mas eles acabam às vezes sendo longos. A gente vai trabalhar agora uma questão do podcast, nós estamos trabalhando algumas inovações e conto, obviamente, com a presença e experiência dos colegas. E como para encerrar aqui, o doutor Amorim já está convidado para a gente continuar aqui. A gente sabe que ele tem um curso, que ele veio aqui, que ele está distribuindo essa experiência pelo país, e ele não pode esquecer de mim. Quem escolheu essa data foi ele, né, pós-feriado, e eu já pedi para ele reservar outra, mas pensa alguém com uma agenda de júri. Eu tenho dito que eu abro aqui agora horários especiais para o pessoal do júri, que nunca pode. E também convido, porque nós temos, se o júri é a raiz, nós hoje temos essa raiz, nós temos, o OMP tem inúmeras atribuições, e o CEAF tem que trabalhar todas essas vertentes e necessidades, né? Então, assim, amanhã nós temos os 20 anos do Estatuto da Cidade, atuação do parcelamento irregular do solo, que a Lisene não deve ter menos lá, compensações e garantias. E para estar aqui, por esse evento organizado pelo nosso Centro de Apoio da Ordem Urbanística e das Questões Fundiárias, vai ter o colega Francisco Laudstein, né, de Camaquã, e o nosso colega Adrio Gelati, aí de Caxias, para discutir essas questões não menos importantes e muito impactantes. Convido a todos para que amanhã estejam conosco aqui em mais esse evento. Doutora Amorim, muito obrigado. Tamo junto. Fechado. Fechado. Um bom dia a todos vocês.